Rendemos graças ao Senhor por poder estar em sua presença, crendo que o Senhor tem pago o preço para tirar do inimigo todas as coisas ruins, sujas de nosso coração, para o Senhor adentrar, tomar posse do que é seu. O Senhor criou para este propósito, para estar em nossos corações e ser adorado por cada filho e filha do Senhor. Nós te adoramos neste momento, na beleza da sua santidade, Senhor. Ó grande Rei eterno e santo, maravilhoso é o Senhor. Tome conta do nosso coração, Senhor. Que a sua presença possa tomar conta de cada um de nós e falar em nossos corações, através desta santa e eterna palavra, que é insondável, que é sem fim, e que a cada dia o Senhor renova ela em nossos corações. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Tome a cada um de nós no teu Espírito neste momento. Fale conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe-vos. Amém. Vamos ler juntos a Escritura, Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, amados. Vamos prosseguindo pela graça de Deus, dentro das Escrituras, porque elas trazem a presença de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Por isso, tão certo, o irmão Brana disse, se você quer ficar mais perto de Deus, leia a sua palavra e ore. Isso é maravilhoso, isso nos aproxima do Senhor. Eu desejo que os irmãos abram suas Bíblias, nós vamos ler juntos, né? Levítico 23. Nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Não vamos ler agora, juntos, do 26 até ao 32. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Está contente? Sempre. Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor, seja sempre feliz no Senhor.
Isso é maravilhoso. Sempre alegre, dando glórias a Deus por todas as coisas. Levítico 23, versículos 26 em diante. Vamos falar nesta noite festa do pacto. Amém? A festa do pacto. Vamos estar falando dentro deste contexto da Sagrada Escritura. Amém? Os irmãos encontraram, hein? O dia da expiação. Versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde. De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Amém? Glória a Deus. Esta é a festa da expiação. O irmão Brana diz, festa da expiação ou festa do pacto. Só a graça de Deus mesmo pode sustentar. Para a gente ler, não vê nada, né? Só vê o que Deus está falando. O irmão Brana fala, quando ele ordenou a festa do Pentecoste ou a festa do pacto, o que estava acontecendo ali? O que ia acontecer? Ao mês 10, me perdoe, ao 10 deste mês 7, né? Então, ao 10 desse mês 7, vamos guardar isso que você vai ver, aos 10 do mês 7, Apocalipse 10, versículo 7, onde Deus trouxe todas estas revelações, posicionando a nossa vida diante do verdadeiro altar de Deus. Eu creio que hoje nós vamos entender ainda melhor um pouquinho o que é Pentecostes. Se é que entendemos, né? Sabemos, Pentecostes foi a descida do Espírito Santo, quando os irmãos estavam reunidos lá no cenáculo, e é tudo, né? Naquele dia o que aconteceu, o Espírito Santo desceu na igreja, e os irmãos falaram língua, curou enfermos, expulsou demônios. Era o Espírito Santo. Era a descida, era o Pentecostes. Pentecostes era 50 dias, quando o molho Jesus foi movido, e agora ele desceu a bênção sobre a igreja. Então vamos ver hoje um pouquinho mais detalhadamente, dentro do que o irmão Brana fala. Tudo aqui eu peguei o que o irmão Brana diz na mensagem, a festa das trombetas. Só terá uma outra
outra mensagem, mas lá pelo final, que não é a festa das trombetas. Então, conforme nós lemos, vamos relembrar um pouquinho as festas, né? Nós vamos memorizar bem isso, para que nós possamos, cada vez que memorizarmos, você está mais consciente, então você sabe o que é, então é mais fácil de você entender. Então nós temos 3 festas por ano, segundo Levítico. A primeira festa é celebrada quando? Esquecemos? Quem lembra? Primeiro mês, certo? Celebrada no primeiro mês. É a Bíblia, mês de Abib. Quais são estas 3 festas? Lembra? Lembra, irmão Leandro? Pode trabalhar. Páscoa. Depois? Que é Zé Luiz? Esqueceu, Zé Luiz. Aleluia. É Páscoa. Pães asmos. Primícias, né? São esses 3 itens está dentro desta primeira festa no primeiro mês. Terminou o primeiro mês, dentro de 50 dias, nós celebramos, ou os judeus celebravam, nós celebramos, né? Porque a nossa vida, nós não temos datas estipuladas. Israel tinha as datas, né? Primeiro mês, terceiro mês e 7º mês. Eram as 3 festas do ano. Então, nós encontramos que a Escritura ela é perfeita. Vê que quando Cristo foi morto, ele estava celebrando o quê? A festa da Páscoa. Não era Páscoa naquele tempo? Na Páscoa oferece o cordeiro. Foi onde o Senhor Jesus foi oferecido. Então, esta é a Páscoa. A Páscoa é oferecer o cordeiro. Por quê? Então, nós lemos lá, Êxodo 12, Deus diz, isso vos será por memória. Então, aquela Páscoa que eles fizeram dentro do Egito ia ser por memória. Agora, então, eles tinham que fazer todos os anos, relembrando que eles eram escravos no Egito. Então, juntamente com a Páscoa, com a morte do cordeiro, tinha também os pães asmos, que era por 7 dias. Isso não podia falhar. Mas eles fizeram isso lá no Egito. Depois nós encontramos em Levítico, Deus disse, vai fazer isso quando? Outra vez. Quando entrardes na terra que eu vos hei de dar. Aí que ia começar as primícias. Porque eles tinham que chegar na terra, plantar, né? Tinha que ter um tempo de plantação, de colheita, e começar a ofertar as primícias, os primeiros grãos, né? Ao Senhor também. Esta é a festa do primeiro mês. Contando daquele dia, mais 50 dias, daria o terceiro mês, onde era celebrado a festa do Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias. Então, dentro de 50 dias, 7 semanas. Uma semana tem 7 dias, não é isso? 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Voltamos lá na Escritura. O Senhor diz, no dia seguinte do sábado. Era o primeiro dia. É assim? Daquele primeiro dia, mais 7 semanas, que são 49, 50 dias. Perfeito, né? Então, isso veio mostrando um tipo, Deus recebendo adoração dentro daquilo. Por isso que é importante, Deus tem nos dado graça de nós estarmos revendo isso. Qual é a nossa festa hoje e que adoração nós temos a Deus? Talvez é esta que nós não sabemos ainda. Começamos a aprender, né? Deus nos deu graça
está nos mostrando dentro da mensagem, vimos um amado irmão pregando e aquilo é perfeito, e nós estamos caminhando e eu creio que está sendo maravilhoso. Então, por que agora nós vamos nos identificar qual é o nosso tempo verdadeiramente? Talvez tem tantas coisas, meus irmãos, eu tenho percebido, eu digo para os irmãos que eu dou graças a Deus por essa misericórdia, porque entra muito o nosso intelecto na Bíblia, na mensagem. Agora eu digo isso por mim mesmo, né? Há quanto tempo aí na caminhada, ajudando e agora com o ministério, talvez a gente só lê um versículo e traz aqui uma interpretação dele, não é aquilo. Ele quer falar alguma coisa, Deus está dizendo alguma coisa nisso. E Deus assim posiciona cada um de nós. Então nós vemos estas festas, ou Pentecostes. Vamos ler aqui então um pouquinho o que o nosso profeta está nos dizendo. Amanhã, se Deus der graça, nós vamos falar a expiação. Porque chegamos do Pentecoste e nós vamos para o 7º mês. O 7º mês também são 3 festas. Vocês lembram quais são as 3 festas do 7º mês? Eu não lembro de ter quase nem falado delas aqui. Então, o 7º mês, que são as 3 últimas festas. Uma delas é a expiação. Vamos falar amanhã. A expiação, depois trombeta e a festa das cabanas. Estas 3 são as 3 últimas, que são celebradas no 7º mês. Amém? Então, aí depois nós vamos memorizando. Então são 7 festas no ano. Primeiro mês, 3 festas. Asmos, primícias e pães asmos. Terceiro mês, qual é a festa do terceiro mês? Pentecoste. Única, tá? Única. Pentecostes. E 7º mês, expiação, trombeta e cabanas. Muito bom. É bom memorizar, né? Isso é bom. Então, hoje, vamos passar aqui um pouquinho, então, com Pentecostes. Dentro da mensagem do irmão Branco, ainda que eu vejo que vamos ter que até mesmo usar parágrafos amanhã falando da expiação, porque vamos ler juntos dentro de um mesmo parágrafo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Por onde eu começo aqui. Parágrafo. Os irmãos têm a mensagem roxinha ou amarelinha mais antiga? Roxa, né? Então eu vou falar o parágrafo da roxa. Eu peguei os dois. Então, é 227. Na mensagem, a festa das trombetas, da capa bordô. 227. O irmão Branco diz assim: veja, havia um longo período do tempo entre a festa pentecostal e a festa das trombetas, do soar das trombetas, ou para as trombetas soarem, um longo período de tempo. Francamente, isso foi 50 dias da festa do Pentecoste. Para a festa da expiação, foram 50 dias. Agora, 50 são exatamente 7 sábados. E os 7 sábados são os 7 anos da igreja. 7 anos da igreja são as 7 eras, né? Dos 7 anos da igreja, das 7 eras da igreja. Você compreendeu isso? Amém? O irmão Brana pergunta:
veio. A festa do Pentecoste termina no período da 7ª trombeta, pois o próximo é a vinda do 7º selo, pois o próximo é o mistério da vinda de Cristo. Também a trombeta soa para os judeus, a sua 6ª trombeta soa, e quando isso acontece, isto lhes faz conhecer o Filho de Deus revelado. É em 1h30 está estabelecido. Recordem, todas as trombetas soam no 6º selo. O 6º selo conclui o mistério sob o 6º selo, pouco antes do 7º abrir. Isso aqui é uma coisa cuidadosa, sabemos, baseado nisso. Muitos não conseguem ver o 7º selo aberto. O irmão Brando fala, tem essa escritura, e tem mais, que ele diz, nos selos foram abertos 6 selos. O 7º estava para se abrir, né? Ele falou assim, mas já estava, ele já tinha aberto uma boa parte dele. Eu desejo voltar um pouquinho em Levítico. Antes de caminhar lá, eu já li lá nas trombetas, mas eu desejo voltar. Se vocês quiserem acompanhar de novo, vamos voltar lá. Porque vamos contar os dias agora. O irmão Brana disse, então vamos contar os dias. Levítico 23, outra vez. Eu li o lugar errado, né, meus irmãos? Eu falei para os irmãos, nós lemos no 26, foi, né? Foi no 26, li errado, não foi? Agora nós vamos ler certo, nós lemos, eu li falando da expiação, era para ter lido falando do Pentecoste. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Então vamos lendo versículo por versículos. Amém? Então vamos começar no versículo 15. Amém? Contrário? Então olha lá, versículo 15. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dizimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Então estes 2 pães também Deus requisitou, vem das vossas casas, trareis essa oferta, esses 2 pães de movimento. Esses 2 pães de movimento eu falei, os irmãos lembram o que é esses 2 pães de movimento? O judeu e o gentil. Bem? 2 pães de movimento. Porque você vê que ele é um pão comum, fermentado e tudo. 2 pães de movimento, então são fermentados. Também com pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Vamos parar um pouquinho no versículo 18. Eu anotei alguma coisa, só para a gente ir juntando as escrituras e ver Deus interpretando as escrituras. O irmão Brana disse que uma escritura interpreta a outra. Se você, ele disse, toda pergunta da Bíblia ela responde, né? Então,
pães, oferecereis 7 cordeiros de um ano. Deus tem 7 cordeiros? Então vamos pegar a Escritura. Nós sabemos, a Bíblia não fala, tem um cordeiro de Deus. Então nós vamos, Zacarias 3:9, ele disse: pois eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, 7 olhos. Os irmãos conhecem a Escritura, Zacarias 9, a pedra com 7 olhos. Zacarias 4, 10, versículo 10. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Já avançou mais um pouquinho, né? Vamos concluir com Apocalipse 5, versículo 6. Eu estou colocando esse versículo dentro do 18, lá de Levítico 23. Amém? Colocando junto dentro do outro. Nisto vi, entre o trono e 24 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Amém? Então nós sabemos, os irmãos sabem quem é os 7 olhos de Deus. Né? Pode falar mais alto, irmão. Né? Os mensageiros. Amém? Eles são 7 mensageiros. Apocalipse 5 diz que eles são 7 Espíritos do Senhor. Não é isso que nós acabamos de ler, Apocalipse? Mas Deus tem 7 Espíritos? Meu irmão Bruno diz, é Deus 7 vezes em seus mensageiros. Né? Espírito homem, mas o Espírito Santo neles. Os irmãos estão entendendo? Então, vamos transferir a interpretação da Escritura. 7 cordeiros. Agora, por que são 7 cordeiros? Paulo, Irineu, Martim, Coluba, Lutero, Wesley e Brana. Eles são cordeiros? Não. São homens como nós. Mas quem está neles? É o Espírito Cordeiro. Então, 7 cordeiros. As 7 semanas, me perdoe, 7 dias de pães asmos. O irmão Brana diz que são as 7 eras. Então, nas 7 eras, com cada mensageiro, não tinha pão fermentado. Então, sendo eles, nós sabemos, os irmãos sabem, no primeiro selo, quando chegasse o último eleito, ele fosse lançado no glória, aí o cordeiro saia do trono, não é isso? Então, ele foi lançado. Deus o perdoou. Nós temos uma mensagem pura e santa. Não é um pão asmo que nós estamos alimentando? É pão asmos. Então, esses 7 pães são asmos. Então, vamos pegar os 2 pães de movimento, pão fermentado, que são 2 povos. É o judeu e os gentios. A igreja israelita e a igreja gentílica. Então, nós vemos, o molho foi movido, né? Teve a Páscoa, o cordeiro foi oferecido. Eles comeram pão asmo e Jesus foi a primícia que ressuscitou no 3º dia. Passou a ressurreição, dentro de 50 dias, ele voltou na igreja. Amém? Quando ele voltou, quem estava lá no Pentecoste? Os nossos irmãos israelitas. O primeiro pão, agora sendo preenchido com o Espírito Santo, fogo do céu, tirando todo o pecado, tirando todo o fermento deles.
Então nós vemos, ali terminou a festa, desceu Pentecostes. Amém? Desceu Pentecostes, houve as manifestações do Espírito de Deus, mas eles tinham celebrado a festa da Páscoa. Agora o cordeiro foi oferecido, passou 50 dias, no terceiro mês veio a festa do Pentecostes. Os irmãos estão entendendo? Vai acompanhando que você vai ver onde você está agora, onde nós estamos pela graça de Deus. Então foi ali, nós sabemos que ali acabou aquela era para os judeus. É a hora de Deus tomar o segundo pão de movimento. E o pão de movimento toma o pão Cristo, sem fermento, pão asmo, que agora desceu em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, 7 cordeiros para eras da igreja. Nós vemos Apocalipse 5 que João viu um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos. É os mesmos 7 olhos de Zacarias 3:9 e Zacarias 4:10, que são o Espírito do Senhor que discorre por toda a terra. Amém? Então agora vemos, então vamos dizer que começou a era, agora começou a festa dos pães asmos com os gentios, né? O cordeiro foi sacrificado. Então nós vamos reconhecendo e vendo passo a passo. É isso que nós lemos. O irmão Branham diz: a festa do Pentecostes termina no período da 7ª trombeta. Qual foi a festa do Pentecostes? É a descida do Espírito Santo, 50 dias. Então 7 dias são pães asmos, são a mensagem dos mensageiros. Amém? 7 semanas são os mesmos mensageiros, que agora veio como a festa pentecostal. Então passou as 7 semanas, festa pentecostal, terceiro mês. Quando é que terminou a festa pentecostal? Foram 50 dias. Se nós olharmos, por isso é você olhar a simplicidade de Deus, como Deus faz. Irmão, nós não são 2000 anos, não, nós estamos contando pelos mensageiros, não os dias cronológicos. Amém? Contando só pelas mensagens, cada um dia, 7 dias. Como trombetas, 7 semanas. Então, termina, quando é que termina as trombetas? Na festa do Pentecostes. Então é isso que o irmão Branham está nos mostrando. A festa de Pentecostes termina no período da 7ª trombeta, 7ª era. Terminou a era de Laodiceia? Terminou. Terminou a festa pentecostal. Amém? Então agora nós já entramos na expiação. Nós entramos na trombeta e festa das cabanas. Estamos em qual mês? 7º mês. Versículo 7. Desse mês, 10. Amém? Apocalipse 10, 7. Aos 10 do mês 7º. Apocalipse 10, 7. É só aplicações, né, irmãos? A coisa é gostoso, não é? Então veja, terminou a era de Laodiceia, terminou Pentecostes. Então por isso, irmão Branham bem mostra, a festa do Pentecostes termina no período da 7ª trombeta. Quem é a 7ª trombeta? 7º anjos, falando de igreja gentia. Amém? Então o irmão Branham diz: pois o próximo é a vinda, ou o 7º selo. O 7º selo é a vinda do Senhor. Qual é o 7º selo? Apocalipse 8, versículo 1. Amém? O que fala lá? Houve silêncio no céu por quase meia hora. É só isso. O irmão Branham diz que é o segredo, e é só
Deus não deixou nenhum argumento, não deixou nada, foi simplesmente isso. Pois o próximo é o mistério da vinda de Cristo, e também a trombeta soa para os judeus. Então nós temos que olhar agrupadamente, porque quando Deus trouxe o sétimo anjo, ele estava cumprindo o ministério de Malaquias 4. Malaquias 4 traz o ministério da vida do Filho do Homem, o mistério, né? Porque na voz dele, na voz de Malaquias 4, que é o mesmo Apocalipse 10, 7, cumpre estas coisas, cumpre o mesmo Senhor descendo do céu. Quando ele desce do céu, ele desce com alarido, né? Com a trombeta de Deus. O alarido é a mensagem que o profeta Elias está restaurando toda a palavra, tudo que o pulgão, a locusta, a aruga, a lagarta comeu, ou seja, o espírito denominacional comeu, Elias restaurou de novo. Amém? Então, até o 1963, nós vemos o irmão Brana colocando toda a palavra em ordem, e ele prega a mensagem: Senhor, é este o tempo, Senhor, se eu já fiz isso, acabou o meu ministério, não tem mais nada a fazer, tenho que ir para casa. Então ele estava em expectação. Quando termina as 7 eras, depois que termina, que é a abertura dos selos, não era para ser aberto em Laodiceia, e Cristo também não viria na era de Laodiceia, ele viria depois daquilo. Amém? Então, à meia-noite, nós vemos o começo, eis aí o esposo. Foi a abertura dos selos, Deus começou a mostrar, é a hora que eles o colocaram para fora. A hora de adquirir o azeite, eles rejeitaram. Amém? Então, nisso agora, então, depois, nós estamos vendo, depois da festa de Pentecostes. Então, Pentecostes passou, Pentecostes acabou. Por isso, o irmão Brana diz, na festa das trombetas, 64, ele diz assim: se eu venho com a mensagem de Pentecostes, eu estaria errado na era da igreja de Laodiceia. É isto certo? Me perdoe. E isto não estaria certo, né? Conseguiu entender por que o irmão Brana diz: se eu venho com a mensagem de Pentecostes? Agora nós sabemos que ele restaurou, ele trouxe os dons, ele falou dos dons de língua, ele falou dos dons de curar enfermo, ele não aboliu isso. Mas a mensagem de Pentecostes, ele está dizendo: eu não venho com a mensagem de Pentecostes, porque ela é a mensagem do terceiro mês. Amém? Ela é a mensagem do terceiro mês. Então você vê que ele não aboliu nada das Escrituras, ele acrescentou, ele só não poderia estar na festa de Pentecostes, porque ele já está na festa da expiação, a festa da trombeta, ele é a trombeta, e chegar às cabanas. Amém? Dá vontade de entrar, né, nos assuntos, aí mistura muito. Glória a Deus. Observe, 247. Observe aqui em Levítico 23, versículo 26, como a Escritura está em ordem após o longo período de Pentecostes, que Israel rejeitou lá atrás. O longo período, 7 semanas, que Israel rejeitou lá atrás. E ele chamou a igreja gentílica para fora, através desta era pentecostal. Amém? Então, veja, através do terceiro mês, a descida do Espírito Santo, ele chamou a igreja gentia. Observe aqui, 250. Observe aqui em Levítico 23, 26. Agora, a ordem das Escrituras, após o longo período do Pentecostes, que termina na chamada da noiva. Amém? Quando é que começou a chamada da noiva?
na abertura dos selos. No primeiro selo, o irmão Brana fala, quando o cordeiro sai do trono, ele toma o último eleito, ele é lançado, o sétimo é lançado do trono, o cordeiro sai, entrega o livro para ele, as revelações saem. Qual é a primeira coisa a fazer? Ele diz, é chamar a sua noiva. Ele diz, é chamar a sua noiva. Não me lembro o parágrafo, mas é o primeiro selo. Amém? Então, Pentecostes termina na chamada da noiva. A noiva é chamada por um servo, ou rejeitado. Logo, para ser conhecido por Israel, a festa da expiação. Observe aqui, é o mesmo como em Levítico. Observe aqui que é o mesmo em Levítico. Vê? O irmão Branham está mostrando a base. Mas neste lugar, eles são chamados, ó quão perfeito, vê isto, pregadores, não perca isto, ministros, nesta festa de Pentecostes, que é representada em Levítico 23, 26, ou 23, 24, é uma festa da lamentação. Não uma festa da matança. A festa foi anulada. A expiação foi anulada. Ou melhor, a expiação foi anulada, Levítico 16. Amém? Exatamente um paralelo a isso. Apenas neste lugar diz, Israel lamentou por seus pecados. Vamos ler Levítico 16 para nós ver. Isso é bom que nós vamos aprendendo a manusear a palavra de Deus, né? Levítico, capítulo 16. Eu marquei aqui. Encontraram aí já? Então vamos lá no versículo 29. Está escrito a festa anual das expiações. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês. Amém? E onde está acontecendo? No 7º mês. Aos 10 do mês. Afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. E isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim expiará o santo santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Então, o irmão Branham diz, a festa foi anulada. Que festa? Essa festa da expiação. Ela foi anulada. Amanhã vamos estar repetindo um pouquinho, só para nós já começarmos a entender. Nós vemos aqui, apareceu um sacerdote, não apareceu?
Apareceu uma pessoa para fazer o sacrifício. Ele faria o sacrifício pelo sacerdote e pelo povo. Vê Cristo aí? Pode vê-lo? Depois que ele morreu, a expiação foi anulada. Por quê? Os judeus não reconheceram. Eles foram cegados. Não é isso que Paulo nos fala? Eles foram cegados para que a graça chegasse até nós, mas Cristo não foi a expiação. A expiação foi anulada. É para quem? Para os nossos irmãos de Israel. Os irmãos estão entendendo? Então agora ele está trabalhando com o povo. Então, nestas expiações, o irmão Branco fala que a nossa expiação é pela palavra. Você ouviu a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Você ouviu a trombeta de Deus para esta hora. Qual é a trombeta de Deus para esta hora? Sétima trombeta. Você ouviu a trombeta. Quando você ouviu, você voltou ao batismo, ao verdadeiro batismo. Então lá nós vemos que para aquela festa de expiação, você vê que é dor, o cordeiro é sacrificado. Jesus, ele sofreu agonia. Deus falou, lamenta, chora, grita. Vocês já viram os judeus lá no muro da lamentação? Eles não ficam parados quando eles vão lá? É por isso, eles não têm que afligir. Então ele chega e eles mexem e fazem o gesto que eles fazem. Eu creio que os irmãos já viram isso, né? Por vídeos. Então eles tinham aquela lamentação, chorar mesmo. E Paulo, para nós, Paulo chegou até a falar, apresenta a Deus as vossas misérias. Não é isso? Mas agora nós temos uma grande graça sobre isso. Por quê? Nós temos Isaías 53, ele foi ferido, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não precisamos nos castigar mais daquele jeito, aquela lamentação. Então, pela palavra, você tem isso. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Glória a Deus. O irmão Branda diz assim, 282. Virá um mensageiro nos últimos dias, guiará as pessoas de volta aos primeiros frutos da fé original. Hoje nós lemos bastante, né? O sétimo anjo, Malaquias 4, vai converter o nosso coração à fé original de nossos pais pentecostes. Agora, os nossos pais que creram no Senhor Jesus de uma só fé, um só batismo, eles são judeus também. O irmão Branco diz que do judeu vem a verdadeira religião. Então nós vemos o Pentecostes aquele dia que desceu o Espírito Santo, mas vemos a festa do Pentecostes que é no terceiro mês. E com essa mensagem o irmão Branco não poderia vir. Amém? Então, aí está a mensagem do profeta, nos elevando mais um pouquinho, porque é depois de Pentecostes que sai a chamada da noiva, a vinda de Cristo, a revelação dos selos. Não é nas eras, é depois das 7 eras da igreja, é quando você subiu mais um pouquinho. Amém? O grande Cristo, o Espírito Santo, vivificado, fazendo compreender, abrindo a palavra, revelando-a a nós, que Ele possa guiá-los de volta à fé pentecostal original, diz o irmão Branco. Aleluia. Como Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E hoje, só pela graça, nós alcançamos isso. Não precisamos oferecer um cordeiro. O nosso perdão está pronto, é somente crer. Amém? Somente crer, tudo é possível. Aquele Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes,
aquele moveu os primeiros frutos da videira verdadeira. Amém? Eles eram os primeiros frutos. Cristo não é a videira verdadeira? O Filho do Homem não é o que espalha a boa semente? Ele estava as primeiras boas sementes. Quem são as boas sementes? São os filhos dos reinos, os filhos do reino dos céus. Então você é essa semente agora. Amém? Agora você está voltando àqueles frutos e voltando à festa original de Pentecostes, onde nós vemos que teve Páscoa, primícias e pães asmos. Qual isso é para nós espiritualmente, Deus vivendo em nós agora, com toda esta graça, com toda esta bênção, depois de celebrarmos a festa de Pentecostes, ter entrado no 7º mês, celebrando as 3 últimas festas. Amém? O futuro lar. Parágrafo 186. O irmão Branco nos diz: vamos a Levítico. Volte ao capítulo 23 de Levítico. Desejo que você veja em Levítico onde nós estávamos no último domingo. Isto é, que me dá a ideia aqui mesmo, o capítulo 23 de Levítico, o versículo 26. Agora recordem, há 7 dias festivos, há 7 trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do molho movido, tudo isso, há 7 grandes dias festivos, que são unicamente um tipo das 7 eras da igreja. E recorde, quantos sábados havia entre uma e outra? Vê? 7 sábados entre Pentecostes e as trombetas. E o que era as 7 eras da igreja? E ali havia 7 dias festivos que representam as 7 eras da igreja. Mantenham seus números consecutivamente. Amém? Então você vê, nós temos todos os 7 reunidos agora dentro do nosso coração. Então, nós estamos vivendo. Qual o dia que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a última festa, que é das cabanas, que nós vamos chegar lá ainda, né? Amanhã vamos falar um pouquinho, eu creio que está mais fácil para falar um pouquinho da expiação e a trombeta. E depois vamos ver a festa dos tabernáculos, que é onde nós estamos, que é a nossa celebração neste 7º mês. Então nós celebramos essas 3 últimas festas, mas a última é a dos tabernáculos. Amém? Graças a Deus. Eu creio que Deus completará isso em nossos corações. Não pulei não, eu pensei que eu havia pulado, é que eu deixei para amanhã. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nosso bendito Pai Celestial, te rendemos graças pela hora que estamos vivendo. É maravilhoso ver a posição da sua palavra, Senhor. Se nós não o vermos, nós ficamos perdidos, mal situados. Vamos estar fazendo a adoração de uma forma, enquanto o Senhor pede de outra. Que o seu grande Espírito Santo possa nos elevar dentro da eternidade da sua palavra, Pai. E isso nos tirar do mundo, de nossos pensamentos, de nossas interpretações. O Senhor disse que é necessário nascer de novo. Que possa haver um novo nascimento, Pai, através da revelação. Porque através da revelação não é o nosso pensamento, é o Senhor falando. É o Senhor instruindo o seu povo, não nos deixando perecer,
Continue nos ajudando, Pai. Te agradecemos por tudo, por sua graça, por sua bondade a favor de cada um de nós. Aceita a nossa gratidão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.